Olha, meus amigos, eu não ia nem falar desse carro, porque ele não foi produzido no Brasil, ele veio só algumas unidades lá na década de 50, antes de fechar a importação brasileira. Não teve o interesse aqui de uma empresa, que nem aconteceu com o Fusca, de montar esse carro aqui no Brasil, que nem a Brasmotors montou o Fusca, montou a Kombi, para continuar sendo vendido esse carro aqui. Só veio 50 unidades da década de 50 para cá. Mas como o assunto aqui no canal é de carros antigos, eu vou falar desse veículo, que é o 2CV. O 2CV ele começou sendo fabricado na França, ele só tinha um objetivo, ser um carro barato, ser um carro que sua produção fosse barata. E eu vou falar uma coisa, hein? Se tivesse sido produzido no Brasil, alguma empresa tivesse tido o interesse de montar esse carro no Brasil, ele ia dar muita canseira no Fusca em questão de vendas. O nome 2CV não tem relação com a cavalaria desse carro, ele não tem 2 cavalos, embora a sigla CV significa cavalos, eles colocaram o nome 2 cavalos porque ele só tem 2 cilindros o motor. É como se tivesse 2 cavalos puxando a carruagem. Então o nome 2CVs é devido a ele ter apenas 2 cilindros. Em 1934, a família Michelin, você deve pensar quando eu falo a família Michelin, aquela fábrica gigante, constrói pneus. Sim, ela mesma. A Michelin adquire 99% da fábrica da Citroën. A Michelin ela foi fundada em 1889 e ela já era gigante em 1934. E ela só faz um pedido, que esse carro fosse de baixo custo em sua produção e, consequentemente, baixo preço para o público. E logo começou as piadinhas, né? Guarda-chuva sobre 4 rodas. Ele ficou sendo chamado assim pelos engenheiros da fábrica, que em 1938 eles mostram 250 protótipos, todos com motor refrigerados a água, que nem era mais produzido até então pela Citroën, e eles zoavam, porque o carro era totalmente básico, sem nada, sem cromados, sem nada que eles colocavam nos carros, sem revestimento interno, sem um painel propriamente dito, só tinha um velocímetro e o volante e o câmbio ali na frente. Era um carro totalmente básico. Eles começaram a ter essa piada internamente na fábrica da Citroën, chamar o 2CVs de guarda-chuva sobre 4 rodas. Em 1939, ele já ganha o nome de 2CVs, só que nesse ano veio o primeiro tapa na cara do 2CVs, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Não foi só no 2CVs não, o Fusca foi afetado pela Segunda Grande Guerra, todos os carros que eram produzidos foi afetado, porque eles tiveram que parar a produção de veículos. Veículos que eram para venda do público civil tiveram que parar. Todas as fábricas, todos que continuaram sendo montadas, continuaram operando, tinham que fazer veículos militares por causa da guerra. A Citroën ela pegou o 2CVs, pegou todo o projeto 2CVs, levou para uma fazenda no sul da França e escondeu lá num celeiro durante toda a Segunda Grande Guerra, que aconteceu de 1939 e só foi acabar em 1945. Eles remontam a fábrica e volta à planilha de testes o 2CV. Esse carro era bem diferente porque ele tinha uma suspensão que, segundo a fábrica da Citroën, era uma suspensão tão macia que era capaz de atravessar um campo arado carregando ovos e não quebrar nenhum ovo dentro do carro. Essa suspensão era totalmente diferente de tudo que já havia na época. Até hoje essa suspensão é totalmente diferente, porque era uma suspensão independente nas 4 rodas, tinha braços nas rodas dianteira e na traseira, e eles eram ligados, esses braços, a molas que ficavam embaixo dos assoalhos do carro. Tinha um tubo comprido embaixo do assoalho do carro e essa mola dentro. E essa mola que mantinha o carro subindo e descendo. A mola era colocada embaixo do assoalho do carro. E o amortecedor era um tubo, que dentro desse tubo tinha óleo e um contrapeso. E fazia o amortecimento da roda, porque conforme a roda ia se mexendo, passando nos buracos, esse contrapeso subia e descia no óleo. Isso fazia o amortecedor, ou seja, ele era uma suspensão totalmente diferente. E devido a esse tubo, lugar do amortecedor, essa suspensão ganhou o nome de hidropneumática.
Era um carro que podia levar 4 passageiros, 2 no banco da frente e 2 no banco de trás. Para ter acesso do banco traseiro, esses carros, todos eles eram 4 portas. O carro era tão simples, que seus bancos eram redes. Tipo redes, na verdade, porque tinha uma estrutura metálica, que era a estrutura do banco, e entre o lado dessa estrutura e o outro era colocado tipo uma rede que era com ganchos. E esse banco você não podia pegar, puxar uma alavanca e botar ele para frente e botar para trás. Tinha buracos nos trilhos e você desencaixava o banco e colocava ele na posição que mais se adequava à sua estatura. Ele não tinha marcador de combustível, ele só tinha um velocímetro no painel e mais nada. Só o velocímetro, as luzes de controle do motor e mais nada no painel. Até o vidro, ele não era um vidro com uma manivela para você baixar ou subir o vidro. Ele era um vidro na frente, o vidro traseiro ele não abria de jeito nenhum. O vidro dianteiro ele tinha tipo uma porta que você abria, poder abrir metade do vidro só. Em 7 de outubro de 1948 é o lançamento do 2CVs lá na França. Ele é apresentado no Paris Motor Show. Ele é apresentado da mesma maneira que ele é construído, os seus protótipos. E ele é apresentado com seu motor refrigerado a ar de 2 cilindros, que tem 375 cilindradas e rende 9 cavalos. Você pode achar estranho um carro com esse motor e com esse pouco de cilindradas alcançar 67 km por hora sua velocidade máxima, embora era essa velocidade máxima. Só que ele também era livre de pesos, ele não tinha um forro de porta, ele não tinha um forro de teto, não tinha um painel, era só um velocímetro e o câmbio, que nem eu já falei, na frente do para-brisa. Totalmente básico. E isso deixava ele totalmente leve também. Em 1949 é lançada uma versão sedã do 2CVs. É um veículo meio estranho, aí parece mais uma picape cabine dupla do que uma versão sedã. Você está vendo aí na tela o carro do jeito que era. E em 1951 tem mais 2 modelos do 2CVs que são lançados. São lançados uma versão picape e uma versão furgão. Como o 2CVs começa a ter uma grande ascensão e a maioria que compravam 2CVs eram fazendeiros e colocavam o 2CVs para trabalhar em suas fazendas, eles faziam esses 2 modelos de 2CV que era para os fazendeiros poderem carregar mais carga no 2CV. Em 1954, o seu velocímetro ele ganha uma luz noturna. Agora, quando se acendia as lanternas ou os faróis do 2CV, ele também acendia uma luz dentro do velocímetro que dava para você ver à noite quanto você estava de velocidade. E o seu motor ele passa a ter 425 cilindradas que rendia 13 cavalos. Esse motor no 2CV chegava a 80 km por hora. Meus amigos, você vem sempre aqui, assiste meus vídeos e não se inscreve nesse canal. O que você está esperando? Se inscreva nesse canal agora mesmo. Em 1960, ele recebe uma leve estilização. A sua grade dianteira, que antes era uma grade grande, comprida na frente, ela passa a ser menor e passa a ter um contorno cromado na sua grade. E nesse ano, o 2CVs ele passa a ter setas. Antes ele não tinha seta, o 2CVs. Agora ele começa a ter setas integradas no paralama dianteiro e integrada próximo do teto na traseira. E esse ano ele deixa de ter apenas um velocímetro no seu painel e passa a ter também marcador de combustível. E no seu painel agora também tem um mapinha dizendo onde ficam as marchas, que antigamente ou você sabia, você já tinha prática com 2CVs, ou alguém tinha ensinado porque não tinha nada, ou marcando onde era a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta marcha, embora todos os 2CVs tiveram um câmbio de 4 marchas. Em 1962 o seu painel muda. Agora ele passa a ter um painel propriamente dito dentro do 2CV. E ele é um painel agora quadrado, mais adequado para a época. E ele também passa a ter uma melhoria no seu motor. O motor agora ele rende 15 cavalos. E esses 15 cavalos no 2CVs chegam a 85 km por hora de velocidade máxima. Em 1965, o banco tipo rede, aquele banco que só tinha uma estrutura e tipo uma rede nele, ele deixa
de ser produzido e que passa a ser produzido 2 bancos inteiriços, um na frente e um atrás, bancos de espuma, com molas, do jeito que eram os outros carros. E agora ele pode carregar até 6 pessoas dentro do 2CV, 3 na frente e 3 passageiros atrás. Em 1965, o seu motor ele passa a ser 605 cilindradas, a render 23 cavalos e ter uma velocidade máxima de 110 km por hora. Embora seu velocímetro já marcava 120 km por hora, com o motor anterior eu achava difícil ele chegar a 120, agora que a velocidade máxima é 110, talvez com uma ajuda aí de uma descida ele chegue no 120. Em 1966 ele passa a ter 3 janelas na sua lateral. Na coluna C, de frente para o porta-malas, passa a ter uma janela a mais ali. Antes ali era totalmente fechado, era um painel cego, um painel de chapa, agora passa a ter um vidro ali também. Em 1967 é lançada uma versão chamada de Diane. Não tem nada a ver com a Princesa Diana, ela nem existia nessa época. Esse 2CV Diane ele só tinha uma frente que ele era mais moderno, era uma edição especial. Como os poucos foram produzidos pela Citroën, várias concessionárias tinham kits para transformar 2CVs normal nessa versão especial, que só foi lançada neste ano, só teve nesse ano, depois já foi descontinuado. Em 1970, os faróis do 2CV eles passam a ser retangulares. Em 1971, os bancos dianteiros do 2CVs, que antes eram 2 bancos inteiriços, um na frente e um atrás, os dianteiros eles passam a ser bancos individuais, ter 2 bancos de espuma na frente. E em 1972, ele passa a ter cintos de segurança. Começa a aparecer as primeiras leis de segurança e ele tem que colocar cintos de segurança no 2CV. Antes não tinha, nos anos anteriores não tinha cinto de segurança no 2CV. Em 1973, o seu volante, que até então era de 2 raios, ele passa a ter um único raio no meio do volante. Ele passa a ser um volante de um único raio só. Em 1982, o 2CVs, que ele tinha freios a tambores tanto na frente quanto atrás, ele passa a ter freios a disco nas rodas dianteiras. Em 1986, vários países europeus começam a colocar as primeiras normas para emissão de poluentes. Aderem essas normas por livre e espontânea vontade, tipo a Holanda, Itália, Espanha, Suíça, Suécia e Holanda. Eles dão para as montadoras até 1990 para adequarem seus veículos a essas novas normas. Essa informação vai fazer diferença mais para frente nesse vídeo. Em 1988, a fábrica do 2CV, que ficava na cidade de Levallois-Perret, na França, essa fábrica é fechada porque ela já estava muito obsoleta. Com mais de 40 anos de atividade, ela estava totalmente obsoleta e tinha várias críticas de péssimas condições de trabalho. Então essa fábrica fechou e o 2CVs ele passa a ser produzido em Portugal, na cidade de Mangualde. Em 1990, devido às novas normas de emissão de poluentes, o 2CV ele é tirado de linha. O que acontece? Essas normas até então seriam adequadas a qualquer carro apenas colocando um catalisador. A partir dos anos 90 os catalisadores já passam a ser menores, já com maior tecnologia, só que nessa época os catalisadores eram grandes e volumosos. E devido ao 2CVs ter só as molas da suspensão embaixo dos assoalhos, não tinha espaço para você colocar um catalisador embaixo do carro e adequá-lo às novas normas. Então ele não se adequava, ele continuou com o mesmo escapamento desde o seu lançamento até o final da sua vida, mesmo porque além das molas que tinha embaixo do carro, tinha que passar mangueira de combustível, já que o tanque ficava na parte traseira. O tanque step, né, ficava no chão do porta-malas, aí tinha a linha de combustível que é para frente, cabos e fios para as lanternas traseiras passavam ali por baixo do carro também. Tinha várias coisas que passavam por baixo do 2CV. Foram fabricados na Europa um total de 5.114.969 unidades de 2CVs, ou seja, ele foi um sucesso na Europa. Todos esses 2CVs que foram produzidos na Europa, só 50 foram importados para o Brasil,
Foi exportado, na verdade. Quando ele sai de um país para o outro, ele é exportado. Quando ele entra no país, ele é importado. Ou seja, quando ele saiu lá da Europa para vir para o Brasil, ele foi exportado para o Brasil. Ele foi exportado para outros países do mundo também, tipo Estados Unidos e até por toda a Europa. Mas para o Brasil, propriamente dito, só 50 unidades vieram para cá. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.